Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um momento de oração. E antes disso, eu quero fazer uma pequena meditação num texto bíblico que está no livro dos Salmos, capítulo 33, do verso 8 ao 15, que diz o seguinte: Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles e que contempla todas as suas obras. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, disse uma frase muito interessante. Ele disse que é impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Algo que precisamos entender é que é absolutamente impossível existir justiça social sem a presença de Deus. É impossível existir uma nação próspera sem a presença de Deus. É impossível haver paz sem presença de Deus. Porque é a presença de Deus que nos favorece e nos beneficia, não só o homem, mas as nações. Davi sabia que sem a presença de Deus, seu reinado seria um fracasso. E é por isso que ele traz a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, para Jerusalém. E o resultado disso foi que o povo experimentou tempos memoráveis. A nação expandiu suas fronteiras, conquistou vitórias importantíssimas sobre os seus inimigos e prosperou econômica e espiritualmente. A ausência de Deus, ela promove guerras, discórdias, corrupção, egoísmo, luxúria, crimes, delitos, violência. Sem Deus, o caos social se instala, as leis são injustas e o povo perece. E não se trata de escolha ou opção, a Bíblia é bem clara. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Só existe uma forma de progresso sustentável. Só existe uma maneira de promover a paz e a ordem social. É se Deus estiver nesse processo, guiando e orientando os governantes. E esse texto nos diz o que é necessário para que Deus seja o Senhor da nossa nação. O verso 8 ele diz: Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. É preciso temer ao Senhor. Temer significa reverenciar o poder de Deus. Toda a nossa nação precisa reconhecer que existe um Deus poderoso e que está sobre nós. O verso 10 ele fala sobre quebrantamento. É preciso que os intentos do coração de todo o povo sejam quebrantados e que prevaleça a vontade do Senhor sobre a nossa nação. O verso 12 vai dizer que é preciso escolher Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Foi uma escolha. A nação precisa escolher Deus para que ela seja bem-aventurada, para que ela seja feliz. E então no verso 13 e 14, ele vai dizer sobre os olhares de Deus. Nada foge dos olhos do Senhor. Ele contempla os bons e os maus, diz a palavra. Mas os olhos de Deus estão em benefício daqueles que têm um coração perfeito para com Ele. Com certeza, o primeiro presidente dos Estados Unidos conhecia as palavras do salmista e pôs em prática na sua nação. Que nós, brasileiros, cristãos, possamos clamar para que a nossa nação possa temer ao Senhor. Clamemos para que haja quebrantamento na nossa nação. Clamemos para que o Brasil escolha viver debaixo da palavra, dos princípios de Deus, e que estejamos debaixo dos olhares desse Deus Todo-Poderoso. Que assim como o primeiro presidente dos Estados Unidos, nós possamos reconhecer que a nossa nação necessita do direcionamento do nosso Criador. Que os governantes e os governados da nossa nação também possam reconhecer isso.
Vamos orar? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Amém. Pai querido, neste momento nós entramos diante da tua presença e clamamos para que o Senhor nos abençoe neste momento. Olhe por nós e derrame sua graça sobre esta nação, sobre nós, os brasileiros. Abrevie, Senhor, os dias de crise. Venha em nosso socorro e sara a nossa nação. Sara essa nação fisicamente, Pai, deste vírus, Covid e de outras tantas doenças, Senhor, que estão matando tantas pessoas. Pai querido, sara a nossa nação emocionalmente. Retire, Deus, em nome de Jesus, toda depressão, toda ansiedade. Sara-nos, ó Deus, espiritualmente, para que possamos reconhecer o Senhor como Deus dessa nação. Ah, Jesus, guarde as famílias, guarde todos os nossos familiares, derrame sua graça maravilhosa sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Ah, Senhor, visite, console os corações das famílias enlutadas, daqueles que perderam seus familiares. Em nome de Jesus, meu Pai, nós clamamos para que o Senhor capacite as autoridades federais a atuarem pelo bem deste país. Dê sabedoria ao presidente da República para que ele tome decisões acertadas. Direcione os poderes judiciário, legislativo, executivo desse país. Ilumine os ministros de todas as pastas na tomada de decisão. Conduza os parlamentares, ó Deus, a votações benéficas ao povo brasileiro. Senhor, em nome de Jesus, abençoe as autoridades estaduais, municipais, conceda sabedoria aos governantes, aos secretários, ó Deus, nas tomadas de decisões. Ilumine os deputados, Senhor, nas votações cruciais. Conceda sabedoria aos juízes, aos promotores, Senhor, nesse tempo de crise. Abençoe as igrejas, Senhor, para que eles possam servir a comunidade de maneira relevante. Conserve, Senhor, a comunhão da igreja. Não permita que haja divisões, meu Deus, mas que o teu povo esteja unido em comunhão, ó Pai. Capacite os líderes, ó Deus, do povo de Deus, que possam servi-lo com temor, ó Deus, com tremor, meu Pai. Em nome de Jesus, avive as igrejas, trazendo quebrantamento, trazendo santidade e evangelismo, Pai. Viabilize cada dia mais os meios para a propagação da sua palavra e que essa nação seja alcançada e transformada por Ti, ó Deus. Fortaleça os pastores das igrejas. Guarda, Senhor, a saúde física, a saúde mental e emocional dos pastores e de suas famílias. Dê aos pastores palavras de esperança, de refrigério nesse tempo tão difícil, Senhor. Ajude os pastores a apacentarem o rebanho nessa crise, com muito amor, com muito zelo, Pai. Leve os pastores a exercerem uma influência positiva na sociedade. Desperte a igreja a buscar mais a palavra de Deus, a buscá-lo, Senhor, em oração, meu Pai. Em nome de Jesus, salve as pessoas que ainda não te conhecem. Leve, Senhor, os brasileiros ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Quebrante, Senhor, os orgulhosos, console os abatidos. Trabalhe no coração do povo brasileiro durante esses dias e que toda essa situação sirva para ensinar que não podemos viver sem o Senhor. Pai, em nome de Jesus, mobilize e prepare os cristãos para um testemunho poderoso. Levante um exército, ó Deus, de discipuladores no Brasil, para que aqueles que vierem a Ti permaneçam firmados no Evangelho, Pai. Derrame, Senhor, um avivamento sobre a nossa nação. Traga, Pai, uma percepção viva, uma percepção sobrenatural da Tua santidade sobre esta nação. Abra os olhos deste país para o seu estado de miséria, miséria moral, miséria espiritual. Quebranta os brasileiros, Senhor, e os leve a buscá-lo de todo o coração, Senhor Jesus. Promova a valorização da sua palavra, que ela seja um norte, ó Deus, um norte moral nesse país. Reduza, Senhor, a imoralidade, a corrupção e a violência no Brasil.
Clamamos também para que o Senhor fortaleça a obra missionária no Brasil e no mundo, Pai. Não deixe, ó Deus, que essa crise diminua o ímpeto missionário nas igrejas, mas que o Senhor levante mais vocacionados para a obra de missões. Leve, Senhor, as igrejas a aproveitarem a oportunidade para missões locais, que as cidades sejam evangelizadas, Senhor, que os bairros sejam evangelizados. Sustente financeiramente todas as instituições missionárias desse país, transforme o mal em bem, para que mais pessoas sejam alcançadas. Oh, meu Deus, use o Brasil poderosamente para missões mundiais. Abra os olhos das igrejas do Brasil para a obra em todo o mundo. Levante sustentadores brasileiros para a obra missionária no mundo, Senhor. Levante mais missionários brasileiros para as nações. Faça desse momento crítico, ó Deus, o estopim para um novo fôlego missionário mundial. Faça que cada cristão no mundo seja um cumpridor da grande comissão, papai. E que assim toda a nação, todo mundo reconheça que tu és o Senhor. Oh, Senhor Jesus, nesse momento nós reconhecemos nossa total dependência de ti. E clamamos para que tenha misericórdia da nossa nação, para que tenhas misericórdia deste mundo. E é no nome de Jesus que nós clamamos e aguardamos pela tua graça e misericórdia. Amém e amém. Graças a Deus. Que você continue clamando e intercedendo dia após dia pela nossa nação e pelos governantes deste país. Fica com Deus. Um beijo no seu coração.